Pedro e João vão ao templo às 3 horas da tarde para orar. É a hora da misericórdia, é a hora em que Jesus deu a vida por nós. E ali realizam em nome de Jesus aquela cura. Os discípulos de Emaús, no Evangelho de hoje, dizem que Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Esse Jesus, poderoso em obras e palavras, continua curando como curava antes, agora por meio dos apóstolos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Não tenho ouro nem prata. São Pedro, numa das suas cartas, diz: não foi por ouro nem prata, coisas perecíveis, que fostes resgatados de vossa vida fútil, mas pelo sangue precioso de Cristo. Então, naquele momento, na porta do templo, às 3 horas da tarde, Pedro e João invocam o sangue de Cristo, preço do nosso resgate. Não ouro nem prata, mas pelo nome de Jesus aquele homem fica curado, assim como Jesus tinha curado tantos paralíticos e outras tantas enfermidades, mas justamente para mostrar, como aliás todo o livro dos Atos dos Apóstolos mostra, que a obra de Jesus, a missão de Jesus, continua na obra e na missão da igreja. A igreja não é autorreferente, ela não existe para si mesma, ela existe por causa de Cristo, ela existe para anunciar o mistério de Cristo e continuar no mundo a sua obra, a sua missão, como de fato acontece. E aquele sinal, aquele milagre, dá a Pedro e João ocasião de pregarem no templo e de anunciarem a ressurreição de Jesus. Então, a cura do paralítico demonstra que Jesus está vivo, que Jesus continua agindo, que Jesus continua presente no mundo por meio dos seus apóstolos, daqueles que ele enviou, que ele investiu de poder, do seu poder, o poder que ele recebeu do Pai e que ele então transmitiu, comunicou aos apóstolos: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quem vos recebe, me recebe, quem vos rejeita, me rejeita. É o mistério da presença de Cristo na sua igreja, que continua realizando a sua mesma obra. E assim como São João, no Evangelho de ontem, que narrava o encontro de Maria Madalena com Jesus e falava dessa nova presença de Jesus, Maria Madalena queria tocá-lo e Jesus diz: não me toques, não me retenhas, ainda não subi para junto do meu Pai, vosso Pai. E ela diz para os apóstolos: eu vi o Senhor, ide, anunciai aos meus irmãos. Então também São Lucas, no Evangelho que nós ouvimos, os discípulos de Emaús, nos mostra Jesus presente, Jesus que caminha conosco, que nos fala
Os discípulos de Emaús, assim como Maria Madalena, puderam dizer: nós vimos o Senhor, mas viram o Senhor ao partir o pão, naquele gesto eucarístico que São Lucas faz questão de descrever com aquelas mesmas palavras que nós usamos em todas as missas. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu, distribuiu. E nesse gesto eucarístico, eles reconhecem Jesus. Jesus que fala com eles, lhes explica as Escrituras e, portanto, ajuda os discípulos a interpretarem os acontecimentos. Eles que estavam tristes, abatidos, cheios de decepção com tudo o que havia acontecido, Jesus então vai, a partir das Escrituras, iluminando os acontecimentos. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é luz que ilumina os nossos passos. E é a partir da palavra de Deus que nós devemos ler os acontecimentos, as coisas que nos acontecem. É o que Jesus vai fazendo com eles, mostrando que, como diz Santo Agostinho, o Antigo Testamento estava grávido do Novo. Estava tudo lá. E eles então vão compreendendo tudo o que havia acontecido e até pedem a Jesus que permaneça com eles, que fique com eles. Jesus é o sol da justiça. A noite vai chegando, o dia já declina. Fica conosco, para que nós não voltemos à escuridão. E nós, ao longo da história da Igreja, vemos essa presença de Jesus, que continua caminhando conosco, nos ensinando a interpretar as realidades, os acontecimentos, a partir da ótica de Deus, a partir do plano de Deus, da sua vontade, o sentido das coisas, a partir das Escrituras, e que nos garante a sua presença, especialmente na Eucaristia. Jesus continua vivo e presente na sua Igreja, em cada um de nós. Peçamos a Ele que Ele nos dê sempre deste pão, que é Ele mesmo, que nos garante a sua presença. Amém.